Está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, bom dia. Tá faltando um pouco de iluminação aqui. Eita, agora sim, nós vamos aumentar aqui a iluminação ao vivo mesmo, porque quando a gente trabalha ao vivo é assim. Muitas vezes falta alguma coisa, a gente tem que ajeitar na última hora, mas vai já acontecer o grande milagre aí, ó. Opa! Melhorou aí a qualidade. Tem que dar luz à câmera, né? Bom dia, meu amigo e minha amiga. Bom dia para você que acordou agora. Obrigado pela sua audiência. O programa Nossa Terra tem atingido uma audiência muito boa. A gente está sendo assistido em todas as plataformas da internet. São 5 plataformas aonde as pessoas compartilham com outras pessoas, enviam pelo WhatsApp e também participa comentando, dando seu like, se inscrevendo no programa Nossa Terra. Obrigado por você existir, né? Porque você faz parte do programa Nossa Terra. Mas começando esse dia, hoje é Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje a mudança, quando a gente, durante a semana, a gente fala Shalom, 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 Shalom Adonai. Mas quando chega o dia do Shabbat, aí muda. Aí é Shabbat Shalom, que é um sábado de paz. Eu desejo sábado de paz para você que está assistindo o programa, para a sua família, um sábado de paz, né? Shabbat Shalom. A Eliane já acordou. A Eliane já está ligada já. Shalom, Eliane. E aí, Minas Gerais, né? Um abraço para todos os mineiros aí, viu? A família da Eliane, lá em Minas Gerais. Mas fica aqui o nosso, o nosso conselho e o despertamento para quem ainda não ofertou, para quem não ajudou ainda os gaúchos lá do Rio Grande do Sul. Seja um herói, contribua, participe. Olha, Ruth, já foi catalogado que os brasileiros marcam uma história de herói nacional, porque... Ela disse que lá em Minas Gerais está frio. Está frio, né? E aqui nós estamos começando, Eliane, o verão. Já tem praia, as barracas já estão, né, assim, montadas, já montaram, tem uns 2 domingos já. E o pessoal desfruta da praia do Tucunaré, aqui de frente à cidade velha de Marabá, né? Mas nós queremos aqui despertar você, meu amigo, que ainda não se tornou, não botou para fora esse herói, essa heroína que você é, colaborando. O Rio Grande do Sul recebe carradas e carradas de pessoas voluntárias que vêm de outros estados, de outras cidades longínquas, para ajudar nesse problema aí, dessa grande enchente aí que afogou aí o povo gaúcho. Então, cada brasileiro que está se tornando um herói, uma heroína, Deus vai recompensar, porque Deus é Deus, né, Ruth? A TCDK diz assim que quando você faz TCDK, o Senhor aumenta os dias de vida daquela pessoa. TCDK é caridade com justiça em hebraico. E a pessoa ajuda como pode. Tem uns que tem condição de mandar milhões, outros de 1.000, outros de menos, conforme a pessoa puder, né? E tem aqueles que ajudam só com oração, intercede. Ruth, eu acho bonito quando o empresário manda carradas de cesta básica para ajudar os gaúchos lá no Rio Grande do Sul. Mas também ela diz que obrigado por sempre lembrar de mim. Peço, não perco um programa Nossa Terra. Assisto todos eles. Eliane de Minas Gerais, né? Ela não assiste a vez no mesmo dia, mas ela assiste.
É porque o programa fica aí 24 horas no ar, né? 30 dias no mês. Coutinho, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós temos que, como herói, os que ajudam são herói, mas eu acho bonito quando o voluntário, que não tem nada, porque tem as coisas e vende e vai para ajudar. Fisicamente ele vai se apresenta como voluntário para ajudar aqueles que estão necessitados. Não está nem aí para o futuro. O importante é ajudar meu irmão que está sofrendo. Essa é uma batalha espiritual. Por isso que o brasileiro, o Brasil é cheio de grandes heróis. Nós podemos observar, o Neymar também fez uma ajuda generosa para, não vou nem falar o quanto para não crescer os olhos, mas uma ajuda generosa para os gaúchos lá no Rio Grande do Sul. O dono da Havan também, ele está ajudando a loja dele lá no Rio Grande do Sul, um grande empreendimento, a água tomou. Então ele tem muitos funcionários, ele reuniu os funcionários e disse: olha, vocês não estão desempregados, a minha loja foi destruída, mas vocês, eu vou manter o salário de vocês. Isso aí é muito bonito. O que estão fazendo lá no Rio Grande do Sul, principalmente no governo federal, as dívidas, eles estão rolando para 3 anos. Grandes dívidas que o povo gaúcho tem, às vezes com banco, negócio, as coisas todas. E aí o governo federal conseguiu fazer isso, rolar para pagar daqui a 3 anos, né? E outra coisa, tanta coisa que os impostos, né, que eles estão dispensando. A gente vê que o que está acontecendo no nosso Brasil, com essa grande calamidade por causa dessa enchente no Rio Grande do Sul, mas está se revelando no meio do povo brasileiro os verdadeiros heróis da pátria. Esses que são os verdadeiros heróis, né? Seja rico, seja pobre, não importa a cor, a classe social, mas estão lá. Estão lá e está chegando mais ajuda todos os dias ali. A gente observa, a gente vê os jornais aí falando da importância que é ajudar. Porque até ontem de ontem estava caindo chuva torrencial dentro do estado do Rio Grande do Sul. Muitas cidades que já estavam começando a secar passaram a ter o mesmo propósito de alagamento. É uma coisa, mas se nós orarmos e pedirmos ao Hashem, Deus do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pedir para ele parar com essa enchente e ter misericórdia daquele povo, Deus vai responder às nossas orações. Faça campanha de oração na sua religião, não importa a tua religião, busca o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele dará a resposta, porque a gente já não aguenta sentir o sofrimento daquele povo. Cada um tem uma história triste para contar. É o estado todo, não é uma cidade, não é uma vila, não é um bairro. É o estado, o Rio Grande do Sul, é um estado muito rico, populoso, cheio de pessoas de alto nível intelecto-social, mas estão lá embaixo, porque atingiu o psicólogo dessas pessoas, que tem que, depois que passaram isso aí todos, deve passar pelo médico, né, para avaliar como é que está aí a situação, a emoção dentro da pessoa, a depressão, porque muitos estão deprimidos, estão internados porque perder toda a sua riqueza, perder os seus parentes, a sua família. E tem família que só escapou, tem família que não escapou ninguém, perderam até o endereço dessas pessoas. Mas vamos nos conscientizar de cada um de nós que sejamos um herói para ajudar não só essa, mas outras calamidades que tiver no futuro, porque esse mundo é assim. Tem gente, eu vou fazer uma profecia aqui, uma profecia que vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Gente, a Bíblia mostra os desastres naturais,
mostra as calamidades, as enchentes se dando. A Bíblia foca isso, todo tempo teremos guerra. O que é a paz para o mundo, Ruth? A paz é o intervalo entre uma guerra e outra. Mas nunca acaba a guerra. Desde quando existiu gente aqui na Terra, há divisões, há briga pelo poder. E esse poder faz com que uns homens matem uns aos outros. Isso é bíblico. Desde o princípio da Bíblia tem essas consequências. Mas haverá um dia em que o mundo terá paz. A Bíblia nos dá o conforto e segurança que aqueles que estão com o Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque muitos, no meio dessa aflição, começam a blasfemar contra Deus. Aí é a encrenca maior, né? É a encrenca maior. Deus não se deixa escarnecer. Aquele que se levanta contra Deus. Ah, mas Deus é o culpado. Deus não é culpado de nada. Deus colocou, o que é esses desastres? São forças naturais dos 4 elementos que Deus construiu esse planeta Terra. E são vivos, né? São vivos. Então, por isso, nós temos que pensar em nós, no bem-estar também dos nossos irmãos carentes, né? Então, um abraço para todos que são heróis, heroínas, que estão contribuindo direto ou indiretamente, seja o Pelegrino até as grandes autoridades federais aí, tá ajudando, a polícia militar, a polícia do exército, né, a defesa civil, estão tudo empenhado lá, ajudando os médicos, né? Nós temos que olhar também que os médicos que estão trabalhando voluntariamente, os enfermeiros, enfermeiras, há uma classe de gente diferenciada lá trabalhando, e sem parar, não pode parar, porque a aflição é grande, as dores, o sofrimento, naquele lugar, não dá para se medir e nem calcular quando vai terminar, só Deus. Então, por isso, vamos invadir o coração de Deus com as nossas orações, com os nossos rogos, né? Rogar a Ele para que traga paz para o Rio Grande do Sul. Faça isso na sua religião, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho. Peça ajuda a esse povo, porque Deus vai te abençoar. Baruch Hashem. Vamos fazer o Shacharit de Shabbat. Shacharit de Shabbat, quer dizer, é um Shacharit específico para o dia do sábado, né? Baruch Hashem. Fala assim: em nome do Deus, o grande e poderoso, o temido Rei, que é o único santo, igualmente eles recebem voluntariamente um do outro o jugo da realeza do céu, e dando sanção um ao outro para santificar o seu feitor com um espírito tranquilo, com enunciação pura e harmonias sagrada. Responde uníssono com respeito, temor, e proclama com reverência: Kadosh, santo, santo, santo é o eterno dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os alfanins e as santas criaturas, com grande ruído, levantam-se, dirigindo-se frente ao Sefarim. Louvam e dizem: bendito é a glória do Eterno na sua mansão. Ao Deus bendito oferece agradáveis harmonias. Ao Rei vivo e firme salmodia o hino e anuncia louvores, porque só Ele é alto e santo. Realizador de prodígio, Criador de todas novas, é o Senhor das batalhas, semeador da justiça, faz brotar salvação, Criador de curas, temido nos louvores e Senhor de maravilhas. Ele, na sua bondade, todos os dias, constantemente, renova a obra da criação. Como foi dito: louvai a quem faz as grandes luzes,
porque a sua benignidade persiste para sempre. Baruch Hashem. Uma nova luz brilhará sobre ti, Sion, e merecemos todos. Em breve desfrutará da sua luz. Bendito seja tu, Eterno, Criador dos luzentes. Com amor eterno nos amaste, Eterno Deus nosso. Com grandes exercivas piedade tiveste compaixão de nós, nosso Pai, nosso Rei, por amor de teu nome. Nome é por amor dos nossos pais, que confiaram em ti, e a quem ensinaste as leis da vida para fazeres a tua vontade com coração perfeito. Assim tem piedade de nós, nosso Pai, Pai de misericórdia, que sempre tem compaixão. Sê misericordioso conosco e dá ao nosso coração entendimento para compreender, para assim considerar, para ouvir, para aprender, para ensinar. Observa fazer cumprir com amor todas as palavras que ensinaste da tua Torá. Ilumina os nossos olhos com a tua Torá e apega ao nosso coração as tuas ordenanças. Une no nosso coração a reverência do teu nome, para que não nos envergonhemos, nem claudiquemos e nem confundamos com nossos deveres para todo o sempre. Porque no teu santo, grande, poderoso e temido nome, pomos a nossa confiança. Rejubilaremos e nos alegraremos com a tua salvação. Ó Eterno, nosso Deus, não permitas nunca que nos abandone e multiplique a tua piedade e misericórdia. Apressa e faz vir sobre nós bênção, paz, brevemente nos quatro cantos da terra. Quebra o jugo das nações que pega sobre a nossa cerviz. Levanta-nos altivos a nossa terra, porque tu és um Deus que faz salvação e que nos escolheste entre todos os povos e línguas. E tu, ó Rei, com amor nos aproximaste do teu grande nome para louvar-te, para proclamar a tua unidade. Com amor e para amar o teu nome, bendito sejas tu, Eterno, que escolheste com amor o teu povo, Israel. Baruch Hashem. Ruth aí fala dos anjos fazendo oração da Kivot. Kivot do Eterno. Eles todos se louvam ao Senhor, né? Quando trata-se de Kivot, a glória do Eterno. Então, a glória do Eterno para nós a gente chama Shekhinah, né? A Shekhinah. Também no hebraico chama Kivot, né? Que é a manifestação do poder do Hashem, trazendo a sua presença até nós no momento de oração, né? Mas eu quero falar um pouco para vocês que estão assistindo o programa. Compre esse livro, nós temos esse livro para vender, custa R$100, são 500 páginas. Aqui atrás fala dos códigos de riqueza judaica, mostrando aí, ó, todo o segredo do povo judeu. Por que que eles prosperam? Por que que eles são ricos? Por que que todos os bancos, as maiores empresas do mundo pertencem ao povo judeu? Então, esse livro aqui, Desconstruindo a Mentalidade de Escravo, foi escrito pelo Dr. Renato Rubin. O Dr. Renato Rubin esteve junto comigo e a minha esposa no Hotel Del Príncipe, onde pela manhã daqueles dias, depois que ele ministrou aqui em Marabá, no seminário, nós estivemos lá fazendo entrevista com ele a respeito não só desse livro, mas daquele livro lá, Perdoa para não adoecer, né? Fala assim, se não perdoar, vai adoecer. Perdoa ou adoece. E tem um livro chamado Talmidim, no hebraico traduzido em português, significa discipulado, ou discípulo. Discípulo. Talmidim, discípulo. Mas os Talmidins
Então, o que interessa para você, que é religioso, que gosta de aprender, é que esse livro te ensina você a prosperar financeiramente, porque o maior problema hoje da humanidade, primeiro, é doença demais, segundo, é a falta do dinheiro para se curar. Tem gente que além de ficar só contando miséria, se conforma. Uma coisa que muitas religiões ensinam, que a pessoa não deve ser rico, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Quem é rico não entra no céu. É mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Isso aí, ó, Jesus, Yeshua nunca falou. Foi Roma e Grécia que colocou para que as pessoas de mentalidade da época que queriam ser rico, crescer, aí eles, com esse versículo, freou eles. Não, eu não quero ser rico, porque senão eu não vou ser de Deus. Aí colocaram um parâmetro assim, isso é de Deus, isso é do diabo. E aí colocou a riqueza como fosse do diabo. Mas a Bíblia fala, esse livro mesmo aqui ensina, que toda a riqueza é de Deus. E Deus quer dar para os seus filhos, mas os seus filhos ainda estão com mente pequena, de escravo. De escravo. É o melhor de Deus, está para vir para nós, mas precisa a gente ter entendimento, conhecimento. Esse livro aqui te ajuda a fazer negócio, fechar grandes negócios para que você venha prosperar, tapar todas as brechas que o inimigo usa para tirar a tua prosperidade. Sempre usou e vai usar, porque você não sabe o segredo que está aqui dentro. Né? Então é R$100, eu moro na Folha 20, quadra 8, lote 19. Tem na minha casa uma casa de andar, a gente mora em cima, embaixo tem uma oficina, uma assistência de celular, que é o Cavalcante Cell, que é do Dani Cavalcante, que conserta celular, e é próximo à Praça da Criança, só perguntar no Moura Cavalcante, todo mundo sabe. Nós temos esse livro para vender, para você que é líder, para você que vai ser líder. Porque tem muita gente se preparando para ser líder. Mas tem que se preparar mesmo, porque senão... Tem que estudar. Agora aqui mostra todos os segredos daquele que é dizimista, porque prospera, e daqueles que não são dizimistas, que fica numa canoa sem remo, querendo prosperar, mas não tem como. Não obedece a Deus, sai dos propósitos de Deus, entre nos propósitos de Deus. Compre esse livro aqui, 500 páginas. Dr. Renato Rubim vai estar ainda esse ano 3 vezes na cidade de Marabá, com outros seminários, né? Da consciência, da inconsciência, do consciente, do inconsciente. É algo psíquico, é algo que cada pessoa tem dificuldade de administrar isso dentro de nós. O consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então ele vai trazer para... A gente vai anunciar aqui, porque são estudos periódicos, que aonde a cidade que se faz um estudo desse, os que participam crescem. Até hoje a gente me agradece, porque no seminário que nós fizemos com esse pastor Renato, o doutor Renato Rubim, até hoje tem gente que me agradece, porque veio de Altamira fazer esse seminário aqui. Então, não perca, gente, olha, a tecnologia, ela só evolui se há novos conhecimentos, senão fica batendo na mesma tecla, né? Nós saímos da máquina de escrever manual. Eu era técnico de máquina de escrever manual e registradora. Aí passamos para quê? Para o computador. Quem é que daqui a mexer com máquina de escrever manual? É assim também quem tem conhecimento. Você, às vezes, é um pequeno empresário, mas não dá certo. Ontem nós tivemos aqui visita e pessoas que nos procurou, mas tem tudo para prosperar. E não consegue, porque existe, eu vou até apresentar esse livro para essa pessoa essa semana que vem, existe forças misteriosas que atuam sobre a mente humana, que não deixa o pequeno empresário prosperar, mesmo que tenha tudo pago, tudo para prosperar. Uma pessoa preparada, ela é advogada, ela tem um ramo, não vou falar o que é, e ela precisa vender, ela tem 300 unidades de imóveis para vender, e
não está tendo venda. Ela vendeu de 301. Mas não é assim que funciona dentro desse livro. Quando a pessoa descobre o segredo da prosperidade do povo judeu, da riqueza do povo judeu, o que você tiver para vender, até banana você vende. Baruch Hashem. Vamos para a Parashá de Vaikra, e a pessoa ficou interessada em conhecer o hebraico, em conhecer o nome do Eterno, o nome de Deus, porque Salmo 91, quando eu falei para ela que tinha, cada pessoa está registrada no Salmo 91, que tem 11 demônios que perturbam uma só pessoa. 11 demônios, está escrito lá. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verá o castigo de quem? Dos ímpios. Dos ímpios. Aquele que não segue a Deus é um ímpio, ele vai ser castigado, ele vai ser destruído, porque não seguiu a Deus. Mas Deus mostra o segredo para aqueles que vão vencer. Ele diz que essas pessoas lhe invocarão. Lê o Salmo 91 para você ver. As pessoas invocarão a Ele e Ele responderá. Por quê? O segredo está lá, diz, porque conhece o meu nome. O nome de Deus é interessante no original, no hebraico. Tu passar por esse mundo e ficar com esse negócio de não querer buscar as coisas difíceis, não querer conhecer pelo menos o nome de Deus em hebraico, saber o nome dele em hebraico. Na hora da aflição, da agonia espiritual, você clama aqui dentro, não precisa nem falar. Só no pensar, Deus já te ouve, porque você conheceu o nome dele e ele promete no Salmo 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Veja que maravilha isso aí. Baruch Hashem? Vamos para a Parashá de Verá. Essa Parashá do Shabbat, né? Do encerramento da Parashá, da lição de hoje. E começando a outra Parashá, né? Começa amanhã, domingo, né? Primeiro dia da semana. Começa-se a primeira Parashá, nós vamos estudar parte da Parashá a semana toda, e no sábado se faz a conclusão da Parashá, e aí nós estamos estudando Vaikra, que é Levítico, e a Parashá de Berá. Levítico capítulo 25, nós vamos ler do versículo 47. Quando se tornar rico o estrangeiro que está contigo, e for pobre o teu irmão que está com ele, e se vender ao peregrino estrangeiro que está contigo, ou alguém da classe estrangeira, depois de ser vendido, remissão terá ele, um de seus irmãos o remirá, ou seu tio, ou filho de seu tio o remirá, ou um parente chegado a ele de sua família o remirá, ou quando sua mão alcançar riqueza, se remirá, e calculará com seu comprador, desde o ano dele ser vendido até o ano do jubileu. E será o preço de sua venda conforme o número desses anos, como os dias de um empregado serão calculados para ele. Se ainda faltarem muitos anos, segundo eles, devolverá o seu resgate do preço pelo qual foi comprado. E se resgatarem poucos anos até o ano do jubileu, fará a conta com ele, segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e restituirá o preço de seu resgate. Como quem está alugado de ano em ano, estará com ele, não dominará sobre ele o rigor de sua vista. E se por estes meios não for remido, sairá livre no ano do jubileu, ele e os seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel são meus servos são eles, aos quais eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. Não fareis para vós ídolos, imagem de escultura, monumentos de idolatria,
não levanteis para vós, e assoalho sagrado de pedra não porás em vossa terra, para vos prostrar sobre ele. Porque eu sou o eterno vosso Deus, meus sábados os guardareis, e os meus santuários temereis. Eu sou o eterno. Para o Hashem. Para o Hashem. Aqui nós falamos ontem, porque do 42, né? Porque meus servos são eles. O servidor de Deus não pode ser servo de outro homem. Só uma coisa aqui. Por exemplo, assim, o Senhor, ele tem vários escravos. E todo escravo que é casado e tem filho, o filho, por exemplo, quando chegar a hora do acerto de conta, aí o escravo quer levar a família. Mas a família não pertence a ele. Só se for no tempo do jubileu ele pode levar. Aí, o jubileu, aí que é liberado. Agora, se ele for resgatar e comprar a liberdade dele, ele tem que comprar dos filhos também. E da esposa, para ele ser livre, receber a carta de euforia. Porque o que Deus quer falar aqui? Porque o escravo, ele não tinha direito a nada. Não tem direito. O escravo não tem direito a nada. E aí ele tinha filhos com a mulher, era casado com a mulher, tinha filhos, mas quando terminava ali o contrato, ele ia acertar com o patrão, o que acontecia? O patrão dava a carta de euforia, porque ele pediu pelos direitos, de acordo com a lei civil do país. Chegou o dia da libertação do escravo, mas ele tinha que pagar o resgate da esposa e dos filhos, senão ficava para o patrão. Aqui diz assim, que qualquer um dos parentes que tivesse condição e quisesse resgatá-lo, poderia. Quer dizer, um tio, um irmão, ou ele mesmo, se ele chegasse a pegar dinheiro, né, que desse para comprar sua liberdade, ele podia resgatar a vida dele também. Mas se ele já tivesse filhos, esposa, ele teria que trabalhar para comprar também a sua liberdade. Isso aí era uma coisa... acontecia muitas vezes assim. O homem tinha a mulher e os filhos. Chegou a época da sua liberdade. Recebeu a carta de euforia, só dele. E ele fazia o seguinte, ele recebia a carta de euforia, era testemunhado pelas testemunhas ali naquele tribunal, aí o escravo está livre, daqui a carta de euforia. Na mesma hora, o escravo dizia para o patrão que queria permanecer escravo pro resto da vida. Aí ele pegava a orelha e dava para o patrão pegava a agulha de fivela e furava a orelha, fazia um rasgo. Ali era a marca do patrão. Então você é meu para sempre. Você recebeu carta de euforia, mas você não quis sair. Muitas vezes o escravo era sozinho. Recebia a carta de euforia e não queria ir embora. Porque ele não tinha convivência lá fora. Ele não tinha parente, ele não tinha amigo, ele não tinha perspectiva de vida. Então ele achava que do jeito que ele estava vivendo, era normal para ele. Aí ele renunciava à carta de euforia, colocava aqui a orelha na mão do dono, do Senhor, e o Senhor rasgava com a sua marca aqui a orelha, e aquele escravo era dele para sempre. Ele podia vender, negociar esse escravo, porque era uma propriedade do Senhor. E muitas vezes o empregado ou o escravo, ele preferia ficar na casa daquele dono, porque muitas vezes, quando eles tinham filho com outras mulheres, o patrão vendia e de lá ele perdia, sem saber onde foi parar esse filho ou essa filha, porque é tipo um animal.
Você cria cachorro, quando tem os filhos você dá, quando é de raça você vende, e depois você não sabe onde foi parar. Assim também eram os escravos. Havia muita, aqui no Brasil mesmo, na época da escravidão, havia muita coisa errada entre patrão e escravas novas. Tinha um filho do patrão, filhos e filhos, né? E muita coisa acontecia. E às vezes a dona, ou não era nem patrão, a dona, ela torturava aquelas escravas. Né? Quem já leu o livro, ou viu o filme, ou a novela A Escrava Isaura? Ali está mostrando, a escrava Isaura não era uma negra, era uma branca dos cabelos, cacheada, mas filha do patrão. Filha de escrava, mas com o patrão. Com o patrão. E isso ali, aquela novela, aquele livro, aquele filme, foi para denunciar as coisas que havia no passado. E naqueles tempos, tinha pessoas que ele não era escravo, mas eles faziam tipo um sequestro, pegavam a pessoa só, que andava só. Tinha aqueles capitães do mato. Capitão do mato, era perigoso. Que pegava e levava aquela à força. E ali a pessoa se tornava uma escrava. Como um escravo. Às vezes a família nem sabia onde foi parar, né? E ali ficava obrigado. Tentava fugir, mas eles pegavam de volta. E ainda era castigado. Assim existia, né? O Brasil todo conheceu no passado a novela Escrava Isaura. Foi repetida, foi feita de novo com outros atores, para mostrar o que aconteceu ali no Nordeste, na parte da Bahia, Minas Gerais, alguns estados do Brasil da época da colônia, né? A gente não vai longe. José, muitas vezes a gente conta uma história bonita dele, mas os próprios irmãos dele vendeu ele como escravo. Vendeu como escravo. Tirou do poço do José. Aí aquela caravana comprou ele, vendeu para outra caravana. E quando ele chegou na praça, ele foi lá enrolado, que ainda mais. Ali é tipo um animal, eles vão lá e olham se é musculoso, se tem força ainda para trabalhar, se os dentes é sadio. E assim compraram ele, levaram. Mostra os dentes. Aí ele verificava os dentes, contava se estava tudo certo, direitinho. E a pessoa é comprada igual animal. O cavalo você compra olhando os dentes, as coisas do dia. Isso aí. Mas, Ruth, o que nós queremos falar aqui, de acordo com a Bíblia, o que Deus quer falar para você, que aquele pecador que peca e tem lutado contra o pecado e não tem vencido, ele é o escravo do pecado. A Bíblia chama de escravo. Ele não consegue ser. E essa escravidão do pecado, do vício, leva à morte. Morte, depois da morte dessa pessoa, ela vai encontrar, depois de sétimo dia, a realidade da vida espiritual. Aí você vai entender o que é a verdade de Deus. Por que Deus deu a Bíblia? Por que nós estamos aqui estudando uma Torá, o livro da lei, o Pentateuco, a Torá, durante a semana, ensinando todos os dias a você fugir do pecado? Porque eu era também um pecador errante, cachaceiro, adulto, prostituto, só nunca matei gente. Mas tanta coisa errada a gente fazia quando era jovem, e esse pecado não acaba com oração, não. Só botar a mão em cima, orou, pronto, teus pecados estão perdoados. Não é assim, não funciona assim. A Bíblia fala que o pecado tem consequência. A Bíblia fala, Ruth, que o pecado tem nome. Qual é o nome do pecado? Transgressão da lei. A iniquidade. Lá em João, João fala o seguinte no Novo Testamento. Ela fala assim, o que é o pecado? Aí embaixo é a transgressão da lei. Noutra Bíblia diz assim, o pecado é a iniquidade.
Aí a pessoa fica sem saber o que é o pecado. Mas o pecado é a transgressão da lei. Quem não está em pecado, está santo. Quem está santo, não está em pecado. Quem está santo deixou de ser o quê? Escravo do pecado. Por que nós estamos falando todo dia de mandamento, chamando a tua atenção para ler a Bíblia? Porque todos nós viemos para um mundo de pecado. Esse mundo jaz no maligno. É aqui que o maligno jaz. É aqui que o maligno resiste. As forças e os pensamentos ruins habitam aqui no globo terreno. Aqui na Torá diz assim, que Deus deseja um povo santo a seu serviço em liberdade total e não uma legião de essa escravos. Liberdade total é porque está seguindo os mandamentos de Deus. Porque muitas vezes a pessoa começa nas drogas. A pessoa diz, cuidado, isso aí pode viciar. Não, mas eu domino. Eu só vou até onde eu quero. Outras vezes é o álcool. A pessoa começa bebendo ali, quando vê já virou um alcoólatra. Ali ele se torna, tanto conforme seu vício, um escravo do álcool, ou das drogas, ou da prostituição, ou do adultério, e vários tipos de escravo, né? Olha, Ruth, essa paraxá de Levítico 25, 26, paraxá de Berrá. Deus aqui está falando de escravos, seres humanos, o que passa, porque o que nos ensina a ensinar sobre o que está escrito de escravo, mostrando para nós hoje que o escravo do pecado não tem salvação, né? Quem está em pecado não tem salvação, ele passa para o outro lado da vida, aí depois da morte segue seu juízo, ele vai ter que pagar tudo o que ele fez aqui na terra. Então, o texto bíblico aqui quer nos advertir de uma coisa, que o transgressor, o pecador, ele é escravo do pecado. A Bíblia alerta, olha fulano, tem um texto bíblico que Deus fala, olha, pecado está à porta. Se tu abrir a porta, o pecado entra. Entrar, né? Porque o pecado, ele entra, ele tem várias maneiras, em todos os sentidos que nós temos. Quantos sentidos nós temos? 5 é 6 sentidos, né? Mas a Bíblia fala do pecado entrando no ser humano pela concupiscência dos olhos, que é a soberba da vida. É olhar para uma mulher e desejar. É você olhar para um homem e desejar. Você não pode desejar esse homem. Você não pode desejar essa mulher. Porque se você olhou com um olhar de cobiça, lá no Novo Testamento diz que tu já pecou no coração. Já está pecando. Teu coração já está pretinho. Então preste atenção, o pecado está às portas. Porta de quem? Porta do teu coração, porta dos teus ouvidos, no teu olhar, no teu falar, no sentido, todos os sentidos da vida. E o pecado está batendo na porta, né? Está batendo na porta, ei, deixa eu entrar. Né? Não, demora mais um pouquinho aí. Vem o pensamento. Os maiores pecados, ele entra pelo pensamento, entrou, vai direto para o coração. Daqui a pouco você está fazendo o que é aquele pensamento que você quer. O pensamento é como um passarinho que voa. Você não pode deixar ele sentar e fazer um ninho, né? É uma ave de rapina. Se ele fizer o ninho, aí depois ele vai chocar. Aqui no versículo a Bíblia fala desse pássaro que bota pensamento na cabeça das pessoas, como a árvore bota ovos no ninho. Aí vai chegar o tempo daquele pássaro chocar esses ovos. Aí diz que nasce o que? Serpente. O resultado do mau pensamento é erro, é desgraça, é doença na vida daquele que aceita, não aceite. Olha, a luta contra te enche de Deus, que os maus pensamentos não têm lugar na tua vida. Eles vêm, mas voltam, porque é repelido pela santidade de Deus. É Kadosh Baruch Hu. No 43 diz assim: a Torá não proibiu completamente aos israelitas terem escravos. Pode atribuir a causa ao estado social dos povos da antiguidade, que não permitia
uma abolição total e imediata da escravatura. Entretanto, a lei de Moisés quebrou os principais anéis da escravidão, com as suas imposições em favor dos escravos. O tempo do israelita permanece como escravo tinha um limite de 6 anos. Êxodo 21, de 1 ao 11. Além disso, ele era tão protegido pela lei, a sua situação era tão boa, que os nossos sábios disseram: quem adquire um escravo hebreu é o mesmo que comprar um dono para si. Quer dizer, a vida era tão boa o escravo que eles ficavam como se tivesse um... Quem tinha um patrão hebreu, ou israelita da época da Bíblia, ele tinha um pai. Tinha um pai. É diferente do ímpio. O ímpio só pensa em castigar, levar, a desobedecer o escravo, desobedecer, leva para o tronco, dá tanta chicotada ali. Né? Deixa lá, passar a noite. Dá um banho de água de sal, que é para arder o negócio. Então, assim, o ímpio executava os escravos. Mas o judeu não é permitido de judiar dos escravos. Porque Moisés disse assim, que a Torá ela não proibia o hebreu ter escravo. Só que Moisés, ele foi e fez assim uma lei que você podia ter um escravo, mas você tinha que tratar bem. Diz assim que até um dente se quebrasse do escravo, era como se assinasse uma carta de alforria, de liberdade, né? Aí ele disse... Um dia a princesa Isabel se zangou, assinou a carta de alforria para acabar a escravatura no Brasil, não foi? A princesa Isabel, ela é muito honrada pela nossa cor, pela nossa classe de negro, por ela ter feito o ato da libertação dos escravos no Brasil. Foi a canetada mais bonita que o Brasil já esteve, que teve assim, o prazer de assistir e ver que a força da mulher, na sua assinatura, libertou todos os escravos do nosso país. E você vê que o hebreu, ele cumpre, aqueles que cumprem os mandamentos, ele preferia se vender como escravo do que ele roubar, assaltar, né? Olha, Ruth, nós temos dentro da cultura judaica tradições. Por exemplo, o judeu convertido, ele não muda de religião. Não. Ele prefere morrer do que mudar de religião. Ele não murmura. Ele prefere morrer do que blasfemar contra Hashem. Ele prefere morrer. Isso é uma cultura judaica, é uma tradição de 5.300 anos. Né? E aqui ele diz assim, que os próprios sábios disseram que quem adquire um escravo hebreu é mesmo que comprar um dono para si mesmo. Você vê que José, nós começamos agora falando de José. José ele foi resgatado por Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, o que Potifar fez? Entregou tudo na mão dele. Era como se ele, que fosse o dono, ele que fosse o senhor, deu autonomia, autoridade para ele reger tudo que é dele. Porque Potifar viu que José não era um escravo comum, mas que era alguém que tinha sabedoria dos deuses, ele dizia dos deuses, né? Então, o próprio Potifar respeitava José como seu senhor, porque ele fazia só o bem para Potifar. E ele fazia tudo. Aí, como diz aqui, ó, quem adquire um escravo hebreu é mesmo que comprar um dono para si mesmo. E outra coisa, José era tão bom para Potifar, que Potifar se apaixonou por José. Se apaixonou. Né? E aí ele largou a mulher, depois fez uma operação para se transformar numa mulher, pensando que José ia querer, né? Mas José não quis. Mas ele casou com a filha de Potifar. Ele já tinha mudado o nome, né? Então, é que ele diz assim... Não, peraí. O Potifar, ele tinha uma filha que depois ele deu essa filha... Que era parente de José. Parente de José. Era então neto de
Jacó. Era da linhagem de Jacó, né? Era. Aí ele pegou essa É como jovem. se fosse sobrinha dele, né? Que era filha da irmã. Aí deu pra gente, bom, já que eu. Porque a história de Potifar, quando se conta, nessa Bíblia escrita, a gente acusa somente a mulher. Mas o errado também era Potifar, porque se transformou numa mulher da época. Fez a operação tudo, o que se faz hoje, no passado já existiam essas coisas. Aí o que aconteceu? José não quis, nem a mulher foi preso por causa dela, não quis Potifar. Potifar não pôde se levantar contra José, porque viu que José tinha os deuses do lado dele, falava deuses, né? Mas é o Deus de Abraão. Aí o que ele fez? Ele deu a filha dele para José casar. Que era uma filha adotiva, que era, como se a gente for ver nas histórias, como fosse sobrinha de José. A gente vê também que Potifar, ou Potifera, ele temeu José, porque antes de José foi escravo dele. Mas depois, José já passa a ser governador, né? Governador. E muitos que faz o mal, ou que fez para José, quando José subiu aqueles degraus para chegar a ser governador ou vice-rei do Egito, ele temeu. Para agradar, ele deu a filha, né? Porque merecia, para ter um cargo, ele merecia casar. Porque a pessoa, o casamento, ele representa ali... O casamento é a base da sociedade, né? Uma base Um da líder sociedade. político, religioso, tem que ter a sua família. Porque a família é um projeto de Deus. E ele tinha que ter a sua família. Então, Potifar se viu assim, tão alegre pelo desempenho de José no palácio, tudo aquilo que José fez, e ele ofereceu a filha. É porque muitos que fez ruindade com José, quando viu ele como vice-rei, aí temeu, disse, agora é a hora dele querer se vingar da gente, né? Nós estamos vivendo uma época, aqui na sinagoga, de mudanças, crescimentos espirituais. Nós estamos tendo bastante advogados agora, que tem cada um de uma classe social, de uma empresa e tal, que estão procurando a gente para estudar a cultura judaica, para aprender o segredo, como está aqui nesse livro. Aqui diz assim, que é os códigos da riqueza judaica, está aí, ó. Não sei se dá para você ler, porque a câmera pega ao contrário. A gente aqui já é acostumado a ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e tanto faz estar de um lado do outro, a gente já sabe o que estamos lendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a tua vida não vai acabar assim. O melhor de Deus virá na tua vida, abra os olhos. A Bíblia disse, clama a mim, Deus falando, né? Clama a mim e eu te responderei. Tem que haver um clamor a Deus, o clamor puro, mas sem mistura. Coração, né? Mas você clamar a Deus. Deus me ajuda em nome de fulano. Perdeu a causa. Se você quer de Deus, bata de frente com Ele. É tu e Ele. Não bota ninguém no meio, não. Porque Ele não gosta desse negócio, dessa intermediação. Ou você tem liberdade, seja tu, você que está assistindo, não importa a tua religião, vá de frente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e conta a tua causa para Ele em oração e Ele vai te atender e te dar resposta. Ontem eu fiz aqui uma oração, abri portais do mundo espiritual, fiz os meus 12 pedidos que eu quero para o Hashem, para Deus, e pedi o sinal. Quando foi antes de manhã que a gente estava gravando, a gente sentiu o sinal de uma força, de um anjo, aqui dentro do estúdio, que passou próximo da minha esposa, passou próximo de mim. Durante o período do dia, eu fiquei sentindo a aproximação desse anjo, porque eu disse, eu quero essas 12 coisas que eu estou pedindo. E eu quero ter o sinal. Aí Deus responde por sinal. Responde.
você falar com Deus quando você busca só Deus. Agora quando eu vou te pedir, Deus, em nome de fulano, quer dizer, ei, tu atende em nome de fulano. Como se Deus tivesse medo por fulano, do ciclano. Não. Quando você coloca ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como teu Deus, o único e verdadeiro, você tem liberdade de ir em direção a ele. O que Jesus falou sobre a oração? Entra no teu quarto, fecha a porta, que antes de você pedir o que você quer, Deus já sabe o que tu está querendo. Existe essa intimidade que Deus quer contigo. Essa intimidade Deus quer contigo constante, de manhã, de tarde, de noite. Você está trabalhando, mas teu pensamento está ligado no rachê. Essas pessoas que fazem isso, ouvem a voz de Deus. Recebe de Deus a resposta para as suas orações, a sua família abençoada. Mas chegou o Shabat. O Shabat, nós já vamos organizar para estudo da Torá. Daqui são 7 minutos para as 8. 9 horas nós entramos dentro da sinagoga, já cada um com a sua Torá na mão, o seu Sidur, para iniciarmos o estudo da Torá desse Shabat. A gente sabe que começa 9, né? Agora o termo, a gente não sabe. Quando vai terminar? Porque tem vezes que é 1h30, 2 horas, 3 horas. E já teve dia que nós terminamos 2 da tarde, 3 da tarde, né? Depende da festa, do que nós estamos tratando. Estudo de Torá é só para quem gosta de ler e estudar mesmo. Você viu aquela pessoa que veio aí? Ela já não queria nem ir embora. Estou com sono e eu ensinando ali a mulher, explicando tudo. E ela queria mais coisa bonita. Eu quero saber disso. Quer dizer, ela descobriu que aqui existe um tesouro. Um tesouro que vai abençoar aquela pessoa, né? E a gente vai ver a Vitória, vamos ajudar ela, o esposo dela, porque eles têm potencial. Você vê que o Sebrae, ele procura pessoas que têm um espírito empreendedor. Nós procuramos pessoas que têm um espírito empreendedor, que têm chamado do Hashem para crescer como Salomão. Todos os segredos de Salomão está no testamento de Salomão que ele deixou para o seu filho João. Nós temos esse testamento, então nós temos princípios para ensinar a pessoa a prosperar. E essas pessoas vão deslanchando, né? Nós temos aí advogado que estava sem processo, quase. Não tinha processo dentro do estabelecimento dele. Agora, abriu as portas. Por quê? Porque a gente deve ter o quê? Tesouro guardado no céu. Quando a gente acionar em oração, Deus responde. Shalom. Tchau. Terminamos o programa desejando a você um Shabbat Shalom, um sábado de descanso, um sábado de estudo e um bom dia também, né? Que essa semana para nós se inicia a partir de amanhã, quer dizer, a partir de hoje, a partir de 6 horas da tarde. 6 horas da tarde começa a mudança do dia para noite. De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, na parte hebraica, calendário hebraico. Desejamos a você uma ótima semana, desde já, né? Se você não assistiu o programa todo, pode voltar a fita aí que o programa vai sair ao vivo agora do ar, mas permanece gravado aí no seu computador, no seu celular, na internet, nas nuvens. Tudo agora é tecnologia. Shalom!